seus olhos, baixe suas frontes, vamos orar. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, te agradeço muito, Senhor, porque, embora sejamos pecadores, Tu estás sempre conosco, a Tua misericórdia é infinita, e nesse momento, Senhor, eu te coloco aí no Teu altar, os pedidos feitos e os agradecimentos. Que o Senhor possa tocar na vida do Abadias, que o Senhor possa tocar na vida, nos pedidos do Rai sobre sua irmã, que o Senhor possa operar o milagre, que ela se levante, Senhor. Ao Francisco Júnior, que ele esteja cada vez mais forte, que ele volte, que ele simplesmente olhe para o lado e veja que o Senhor está do lado dele. Porque nós sabemos aqui que ele não larga a nossa mão. Que o Senhor possa nos abençoar com uma grande palavra, abençoe Mônica Venâncio nesse momento, que o Senhor possa separar agora a mulher da pregadora, que agora o Senhor derrame uma porção triplicada do Espírito Santo, e que nós e as pessoas que estão nos ouvindo, através aqui da nossa sala e do YouTube, possam abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é que eu te peço. Amém. Com você, Mônica Venâncio. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Esse grupo, ele é muito especial. E fui desafiada pelo Alê para estar aqui, né? Já tem algum tempinho que eu não prego, mas não tenho deixado de escrever algumas coisas. O assunto que nós temos hoje, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouve bem? Bom, o assunto que nós trouxemos hoje é uma história que é muito conhecida para todos nós, para quem já teve algum contato com a Bíblia e até mesmo para quem não teve, já ouviu falar dos milagres de Jesus. E um milagre também, um dos mais conhecidos, é do cego Bartimeu, o cego que viu Jesus. Então, conta um relato desse homem que fisicamente ele não podia enxergar, mas que ele tinha uma visão espiritual, que podemos dizer que ele tinha uma visão de águia. E dentro da história de Bartimeu, é possível a gente abordar como a condição do homem, não importa o seu estado físico, o seu estado emocional, o seu estado mental, nada, absolutamente nada consegue impedir quem quer que seja de se aproximar de Jesus, de receber o seu toque, de chamar a sua atenção. Basta tão somente ter dentro do nosso coração uma palavrinha pequena chamada fé, mas que consegue mover até montanhas, como o próprio Jesus nos falou. Jesus, na cidade de Jericó, ele já era muito conhecido nessa época. E naquela época não existia internet, não existiam as redes sociais, não existiam os blogs hoje para disseminar as notícias. Então, iam de boca em boca. Assim, a fama de Jesus foi se espalhando, os seus milagres foram se tornando conhecidos em toda a Judéia. E como a gente ouve para nós hoje, que é muito comum, viralizou os milagres de Jesus. O nosso estudo está baseado no livro de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos nos deter do versículo 46 ao 52. Nós vamos estudar, rever esse trecho da Bíblia. No versículo 46, se alguém quiser acompanhar, de Marcos 10, 46, ele diz assim: Então chegaram a Jericó, Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão. Estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, era cego e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então, ali, Bartimeu, era normal ele ir para ali como muitos pedintes, como muitos mendigos. E ele estava naquele local onde ele costumava ficar, e, de repente, uma grande multidão, um grande barulho, alvoroço, e ele quis saber do que se tratava. E ele perguntou o que era aquilo, o que estava acontecendo, quem estava chegando. E alguém lhe respondeu que ali estaria passando o Nazareno.
Quando falaram esse nome para ele, Bartimeu, ele já sabia de quem se tratava, porque ele já ouvira falar sobre Jesus, o Jesus que curava, o Jesus que transformava vidas. E por onde Jesus passava, rapidamente uma multidão cercavam. Onde ele estava era cercado por multidões. A gente consegue ver, observar essa cena através de várias leituras do Novo Testamento, quando a gente começa, então, ali ver a história de Jesus. Então, cada uma daquelas pessoas tinha a sua necessidade, cada um queria alguma coisa, cada um queria uma cura, e muitos ali até mesmo por curiosidade também para saber quem era esse homem que arrastava multidões. Bartimeu sabia que aquele era o exato momento, aquela era a sua grande oportunidade. Havia à sua frente, havia ao seu redor uma multidão, mas essa multidão, para ele, vamos usar o parâmetro, ele era cego, mas os seus ouvidos taparam para aquela multidão, porque a sua vontade era muito maior. Aquela multidão ali, então, foi vencida por um coração quebrantado, um coração decidido por seu milagre. Ele queria o seu milagre. Nós estamos diante de uma história que não é comum, e sim uma história de vida e superação. A visão daquele homem, a falta de visão naquele momento, não o impediu de ver quem ele queria ver. O versículo 47 diz que quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que naquele exato momento, quem estava passando era o Filho de Deus, era o Filho de Davi, o único que ali era conhecido assim, Jesus, o Nazareno. O encontro desse cego com Jesus, na minha concepção, é um dos mais emocionantes. A gente, pelas histórias, pelo que a gente vê dos relatos bíblicos, ele teve muitos encontros. E esse, o de Bartimeu, também foi muito marcante, porque ali ele demonstrou grande fé, demonstrou esperança, mesmo com uma multidão gritando para que ele calasse, ele não ouviu, porque seu desejo era chamar a atenção de Jesus. Ele vivia naquelas ruas e a sua deficiência física para a época, eles diziam que era por conta de pecado. Era alguém pecou e por isso Bartimeu nasceu daquela maneira. E no seu encontro com Jesus, ele estava em um ponto tradicional onde as pessoas pobres, necessitadas, ali ficavam. O nome Jesus, naquela época e naquela localidade, ele era muito comum. E durante o seu ministério, alguns nomes foram atribuídos a Jesus, como o próprio filho de Davi, ouvi da linhagem de Davi, Jesus, por sua origem, não é? Também foi chamado como o bom pastor. E esse homem, ele queria ver. Estudando esses textos, estudando essa história, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando minha filha tinha entre 3 e 4 anos de idade. Nós acordamos pela manhã, morávamos só as duas, e eu precisei sair para comprar pão, só que eu não quis acordá-la. Eu pensei, vou atravessar a rua, que na frente da minha casa tinha uma padaria, vou comprar o pão e volto para ela. E fui. Nisso que eu fui, a dona da padaria me fez algumas perguntas e eu fiquei ali respondendo. De repente, eu ouvi um grito. Mãe, mãe! E eu me desesperei. Eu não demorei 5 minutos no local. Então, ela gritava assim, mamãe Mônica, mamãe Mônica. Ela sabia quem ela estava precisando naquele momento. E me fez aqui lembrar um pouco da história de Bartimeu. Ele sabia quem ele queria. Ele não queria qualquer pessoa dali. Poderiam existir vários Jesus ali, como hoje existem várias Marias, existem vários Joãos, mas ele queria Jesus, o filho de Davi. E no versículo 48, vem a confirmação de que muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a gente pode ver que o clamor de Bartimeu, ele é cheio de desejo, desejo por mudança, desejo por uma nova vida. O que ele ouviu sobre Jesus lhe deu esperança. Ele teve fé, ele acreditava que aquele homem poderia mudar a sua vida. E ele queria um futuro melhor, e ele sabia onde encontrar, porque a própria luz estava ali, e ele queria ver essa luz. Nós somos cercados nos nossos dias por pessoas que tentam nos colocar para baixo, pessoas que a gente demonstra um sonho, uma vontade, e as pessoas simplesmente dizem, calem-se, isso é impossível. E naquele caso, eles diziam claramente, calem-se, ele não vai te ouvir. Então, muitas pessoas, como naquela época, não se importam nem um pouco com as nossas necessidades. Nós estamos vivendo dias de egoísmo, de pessoas egoístas, pessoas que querem ser o centro da atenção, querem e não se importam com ninguém no lado. Nós estamos ontem nós teríamos que realizar uma ação social e nós contamos e precisamos de muitas pessoas. Alguns nos ajudam, mas muitos nos ignoram, porque simplesmente a necessidade dos outros não importa para muitos. Infelizmente é assim. E naquele momento, o clamor de Bartimeu, ele estava se dirigindo a Jesus, não e ninguém mais além de Jesus. E ainda assim, as pessoas se incomodavam com a sua necessidade, as pessoas se incomodavam com a sua determinação. Quando o caminho de Bartimeu cruzou com o caminho de Jesus, o Filho de Deus estava recebendo o tratamento de popstar. Ele estava sendo aclamado por uma multidão. E uma questão, será que naquele momento ele daria atenção a um homem que todos os dias estava ali, um mendigo, um cego, que estava à beira do caminho, pedindo esmola, talvez para comer, talvez para sobreviver. Ele precisava daquilo, ele dependia daquilo. Hoje em dia, infelizmente, muitos dos nossos líderes, posso até dizer pastores, eles não estão preocupados com as pessoas em si, estão preocupados com a quantidade de pessoas em suas igrejas. Jesus estava cercado por multidão, Jesus estava cercado por pessoas, pessoas de todas as classes sociais. Mas a maioria das pessoas que ali estavam com ele estavam procurando uma cura espiritual, estavam procurando uma cura física, estavam esperando encontrar aquele Jesus maravilhoso que transformava vidas. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos que a preocupação de muitos dos nossos ministros é se as igrejas estavam cheias, quanto rendeu de oferta, e isso entristece e muito o coração do nosso bom pastor. Ezequiel 34, de 2 a 5, nós temos um relato de como o próprio Deus ele tem aversão de líderes espirituais que agem dessa forma. Porque o próprio Jesus, o Rei do Universo, é um Deus atencioso, é um Deus zeloso, misericordioso e amoroso. Qual foi a atitude de Jesus diante da situação desse homem humilhado e rejeitado pela sociedade? O versículo 49 diz que Jesus parou a multidão e disse, chamem-no. E chamaram o cego. E disseram, ânimo, levante-se, ele o está chamando. E apesar de toda a oposição, apesar de tudo que o impedia, o Senhor parou para ouvir o clamor daquele homem. E o coração de Jesus é repleto de misericórdia. O salmista, ele chega a dizer que o seu grande amor alcança os céus, como referência a Salmo 57, 10. Deus é amor e ele é a própria encarnação desse amor. Ele não fica indiferente às nossas necessidades. Ele se importa com cada um de nós como se nós fôssemos filhos únicos. Algumas pessoas aqui já ouviram eu dizer essa frase. Eu gosto de falar isso porque é assim que ele nos trata. É assim que ele olha para cada um de nós. Nós somos preciosos demais. Foi por causa de uma ovelha que ele deixou as demais seguras e se arriscou no escuro, no frio, em busca de um. Apenas um.
ele ordenou que alguém trouxesse Bartimeu para perto dele. Ele parou ali a multidão que o glorificava, a multidão que o estava aclamando, elogiando, mas o cego insistia e o seu coração ouviu. Como ele é diferente. Jesus é maravilhoso, extraordinário, inexplicável. Ele é santo, é um modelo que todos nós devemos seguir, devemos buscar, devemos sempre pedir a opinião dele em qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Bartimeu acreditou naquele Jesus, o filho de Davi, o bom pastor. Ele sabia que Jesus podia ajudá-lo e por isso ele gritou, mesmo a multidão mandando ele calar. O que ele queria, as pessoas ali queriam torná-lo invisível, queriam torná-lo indiferente, mas não foi isso que ele teve de Deus. O Senhor sempre proverá a ajuda necessária que nós precisamos. Ele sempre responderá às nossas orações, nem sempre da maneira que nós pedimos, mas Ele com certeza vai dar o melhor para nós. Se nós tivermos fé, se com fé nós pedimos, com fé nós receberemos a bênção. E quando Bartimeu ouviu que Jesus o havia chamado, o verso 50 diz que Bartimeu lança a sua capa para o lado, dá um salto, se põe de pé e se dirige a Jesus. Eu fico aqui imaginando essa cena. A pessoa que ele mais queria ver, a pessoa que ele mais queria ouvir, de repente o manda chamar. Aquele homem ali, o único bem que ele tinha era a capa. Ele arranca a sua capa, porque naquele momento poderia atrapalhá-lo, ele poderia tropeçar naquela capa, e era o único bem que ele tinha. Ele arranca a sua capa, joga, era tudo que ele tinha, e então ele corre ao encontro do mestre. O cego de Jericó, ele não se preocupou nem mesmo com seu bem precioso. Era ela quem o aquecia, era ela quem o protegia do sol muitas vezes, mas naquele momento ela estava atrapalhando a ver o mestre. E então, ao chegar perto de Jesus, veio a pergunta. E essa pergunta, se Jesus fizesse para você e para mim hoje, o que você quer que eu lhe faça? Rosângela, o que você quer que eu lhe faça? Júnior, o que você quer que eu lhe faça? Se Jesus chegasse hoje e fizesse essa pergunta. O filho de Timeu, ele estava acostumado a receber restos, migalhas, sobras, esmolas. Às vezes, ele recebia, talvez, insultos, não sei, mas o Senhor queria abençoá-lo. Ele queria que o cálice de Bartimeu não apenas enchesse, mas transbordasse. O que você precisa que Jesus faça para você hoje? O que está incomodando você hoje? O que está tirando o seu sono hoje? Onde dói em você hoje? O que está angustiando o teu coração? O que está tirando a tua força? Jesus pode resolver. Ele pode te atender. Ele pode te tocar. Ele pode parar a multidão e te chamar. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o que você está sentindo. Mas ele espera que você o chame. Que você grite. Que você largue a sua capa. E então, a resposta de Bartimeu, no versículo 25, Jesus lhe fez a pergunta, o que você quer que eu faça? E o cego respondeu prontamente, mestre, eu quero ver. E Jesus ali, tocando em seus olhos, no verso 52, disse, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e voltou para o seu lugar? Não, ele seguiu Jesus. Ao conhecer a necessidade de Bartimeu, Jesus liberou a palavra de poder. Imediatamente, diz a Bíblia. Foi instantâneo. Jesus perguntou, o que quer que eu te faça?
O cego responde: eu quero ver. Imediatamente Jesus dá a visão àquele homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque esses milagres ainda nos alcançam hoje. E nós vimos aqui a urgência de Jesus em querer nos abençoar. O grande segredo das pessoas que foram abençoadas por Deus foi a sua fé. É o que nós ainda temos hoje. Nós acabamos de ver há algum tempo o Ale vem orando por sua filha. E hoje está aí com ela do seu lado. Hoje nós temos visto a Rosângela pedindo por seus filhos. Temos visto o Júnior, temos visto o pedido do Obadias. Eu não consigo mais ver quantas pessoas temos aqui conosco. Hoje há tanta 14. gente precisando de um milagre, há tanta gente precisando que Jesus olhe, que Jesus pare a multidão e os chame. Ele está apenas ao alcance do nosso chamado, do nosso reconhecimento. Temos alguns outros exemplos do imediatismo de Jesus. Temos a mulher no fluxo de sangue, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, está lá em Mateus. Temos também o caso do centurião, que está em Mateus 8:13. O paralítico e seus 4 amigos também, que está em Lucas 5:20. E dentre tantos, a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, de 27 a 28, ela ouviu falar de Jesus, e ela veio por trás de Jesus e tocou sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Essa mulher, como nós conhecemos sua história, há 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só precisamos dessa palavrinha pequena, apenas 2 letras, mas de um poder tremendo. Quando ela soube que Jesus curava e fazia muitos milagres, o seu coração se encheu da certeza de que também seria a sua chance. Havia também uma multidão entre Jesus e essa mulher, e ela tentou ao máximo se aproximar de Jesus. E quando ela ouviu passar, ela se abaixou e apenas tocou. Não importa quantas pessoas estejam à nossa frente, não importa a multidão, não importa quantos gritem para que nós nos calemos, não importa. O importante é que nós podemos, e ela teve a ousadia, a atitude de, pelo menos, tocar nas vestes de Jesus. E ela fez, ousou, tocou as suas vestes, porque ela sabia que ali ela teria a cura, ela sabia que dali viria a vida. O plano para a sua vida já estava traçado. Jesus sabia que tudo estava para acontecer. E, de repente, ele sentiu. Ele sabia quem tinha tocado, mas ele precisava que aquilo se tornasse público. E ele disse: quem me tocou? Aquela mulher passou por 12 anos de solidão, talvez de isolamento, porque ela sabia, ela tinha o conhecimento de que não poderia tocar em ninguém, muito menos em Jesus, por conta do fluxo de sangue. Mas pela fé, ela se arriscou tocando nas vestes do mestre. Ele eternamente falou com ela, não a censurou, não a chamou de pecadora, mas ele a chamou de filha. Jesus lhe disse doces palavras que a deixaram feliz e curada. Filha, a tua fé te curou. Como seria hoje? Nós sabemos, temos conhecimento de quantos pecados nós temos. Nós temos esse conhecimento. Muitas vezes continuamos fazendo, muitas vezes queremos nos libertar. Mas Jesus chega para nós hoje. Ele ainda nos chama de filhos. Ele ainda quer nos acalentar, nos colocar em seu colo. Querido irmão, querida irmã, algumas coisas são importantes. Três pontos eu destaquei aqui na história da mulher do fluxo de sangue, que aconteceram na vida dela. E depois que o Senhor proferiu essas palavras, ela foi curada de uma hemorragia que o separava dos seus parentes, o separava da sociedade, a mantinha isolada.
Com certeza, aquela mulher poderia sofrer bullying, não é? Ela foi chamada de filha pelo próprio Jesus. O próprio Deus que a criou a chamou de filha. Ela foi salva não apenas pela fé que ela depositou em Jesus, mas principalmente pelo seu grande amor por ela. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Aquela mulher derramou sangue durante 12 anos, mas nós bem sabemos que o sangue ele é renovado. Nós temos perdas frequentes de sangue, mas esse sangue é derramado. Mas o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Nazareno, derramou até a última gota de sangue para nos salvar. Outro exemplo que nós também conhecemos é o de Zaqueu. Lucas 19 relata que Zaqueu ele estava tentando ver quem era Jesus. As pessoas iam ouvindo falar, iam comentando, e de repente, esse homem que traz tanto que cruzando a cidade, e Zaqueu quis ver quem era esse Jesus, mas ele não podia. Primeiro, fez uma multidão. Vocês já observaram que tem sempre uma multidão entre as pessoas de Jesus? Nesses relatos que nós há sempre uma multidão. E Zaqueu também ele era muito pequeno. Então, ele correu diante da multidão e viu que ali havia uma árvore. Ele subiu e ficou esperando. Quando Jesus naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Ele tinha alguns obstáculos ali. Como eu já mencionei, tinha a multidão, tinha a sua estatura e também ele tinha a rejeição porque ele era um cobrador de impostos. Ele tinha inimizade da maioria das pessoas ali, mas Zaqueu não se intimidou. Ele queria ver Jesus, ele queria ver o homem que mudaria a sua história. E a Bíblia relata, nossas crianças também já conhecem essa historinha, que Zaqueu desceu apressado e recebeu Jesus com muita alegria. Então, Jesus docemente disse: hoje a salvação entrou na sua casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar a quem está perdido. Essa palavra ainda cabe para nós hoje. A salvação chegou na tua casa, a salvação chegou na minha casa. A vida de Bartimeu foi mudada por causa do seu encontro com Jesus e a sua fé nele. Daquele dia em diante, ele passou a ter a nova perspectiva, sonhos, planos, desejos, motivação. Mudou completamente a sua vida. A bênção de Deus foi derramada sobre a sua vida. E essas bênçãos, elas estão ao nosso alcance. Também hoje, agora. Muitas pessoas ouvem falar sobre Jesus. Muitas pessoas vão à igreja, oram, mas não recebem nada. Não abrem a sua porta, a sua vida para Jesus. Elas não testemunham nada, elas não conseguem ver. Nós precisamos ter em nossa mente a fé em Cristo. Essa fé, ela é diferente de todas. Basta dizer que é fé, é diferente de todo sentimento, de toda a esperança. Deve ser uma fé cheia de resultados. Em Jesus, você pode esperar e ver, como ele mesmo disse, em João 11:40. Se acreditarmos o suficiente, veremos a glória de Deus. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o que te angustia hoje, não importa o que tira o teu sono hoje, não importa a gravidade. Ele pode ajudar a você ter a vitória. Salmos 103, de 1 a 4. Eu vou encerrar por aqui com esse salmo, e é maravilhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida de perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia. Que nós possamos usufruir desse amor com muita fé e que o recebamos gostoso. Amém? Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Eu quero aqui. Rapidinho, para a gente não sair aqui do contexto.
Eu lembro que há alguns anos o Rai Cordeiro, ele era pregador, ele só está afastado um pouquinho. E nós montamos nós gostávamos de ir às igrejas, e nós íamos a igrejas pequenas, igrejas distantes, onde o presidente, o secretário, os líderes da nossa associação não costumavam ir, e nós íamos a essa igreja. E eu lembro de um sábado de manhã, eu não lembro onde era, mas eu sei que era do Zumbi para frente. Uma igreja muito pequena, ainda em tijolos, não sei se o Rai vai lembrar disso. E no Zumbi. sermão dele, ele contou. Foi Zumbi, não foi, Rai? Zumbi. Ele contou essa história em 1900 e alguma coisa, não, 2000 e bolinhas alguma coisa. Era a história de teve uma corrida de sapos. Eu acho que eram sapos. E, de repente, começaram bastante sapos. E no meio do percurso, alguns foram desistindo. Lembra dessa história, Rai? Lembro. Pois então, alguns foram desistindo no meio do caminho. E a multidão gritava, vocês não vão conseguir. Eles tinham que correr um pedaço, depois eles precisavam subir. Eu não sei se era uma montanha, não sei o que era, porque o prêmio estava lá em cima. E eles correram, alguns começaram a desistir pelo cansaço. Quando começaram a subida, muitos foram pulando e desistindo por causa do obstáculo. E um franzino seguia. E muitos diziam, você não vai conseguir, é muito alto, tem muito obstáculo. E ele continuou, e a multidão gritando, de repente todos desistiram e diziam para ele, não vale mais a pena, você está sozinho, está lutando contra quem? E aquele sapinho continuou seu caminho até chegar ao topo. Quando ele chegou no topo, alguém perguntou para ele, como você chegou aqui se todos eram contra, todos disseram para você que você não iria vencer? Eram muitos obstáculos, era muito cansativo, a multidão e até os mais fortes decidiram. O sapinho não respondeu. Simples. Ele acreditava e ele era surdo. Ele não ouviu o que a multidão dizia, o que a multidão gritava. E assim serve para nós. Surdo para o negativismo, para quem te joga para baixo. Fé, foco naquele que tudo pode, naquele que realiza o teu milagre, naquele que te pergunta o que queres que eu te faça. Eu tenho um exemplo disso. Quando eu comecei, há 6 anos atrás, a evangelização pela internet, eu já fazia antes, mas sem internet. Acreditem vocês, hoje eu não posso sair sem notar as pessoas me olhando e pedindo para falar comigo. E eu nunca ouvi as pessoas colocando o projeto do Web Rádio para trás. O Francisco Junho era da igreja quando eu comecei a rádio. Ele sabe que eu comecei com mais 2 pessoas. E essas 2 pessoas ficaram pelo caminho. Eu disse, eu vou continuar. Eu não sou pastor, vocês sabem disso. Mas eu fui convidado a fazer um mês de evangelização na igreja do Manoa. Atenção, Um você mês. é pastor segundo o que o Senhor falou, só não tem credencial. Eu peço a oração de vocês, porque eu vou fazer. Eu já preguei 4 vezes nessa igreja, ela é pequena, mas tem muitos venezuelanos. E há uma carência de tudo nessa igreja. Inclusive, a associação prometeu comprar o prédio, até agora não fez por causa da pandemia. E eu fui convidado a fazer um mês de evangelização naquele lugar. Então, são pessoas que eu não conheço, são pessoas que me conhecem através desse veículo aqui que vocês estão vendo, que eu mostro vocês também para todas as pessoas. As pessoas hoje, eu fui num parque aquático, eu encontrei algumas pessoas e pergunto quem é fulano, quem é ciclano. Vocês hoje não são mais anônimos. Vocês são Bartimeus. Vocês ouviram a palavra de Deus e correram para tocar. O Obadiah sabe disso. A Rosângela sabe disso.
Júnior, acredito que essa história belíssima e contada com muita propriedade por Mônica Venâncio veio em contra a tudo que você estava me perguntando. Obadias. Em 2014, eu acho, foi isso. Eu trabalhava na Mar nessa época, né? E eles me mandavam sempre para umas missões lá pro alto do Amazonas, né? Aí eu fui parar em São Gabriel da Cachoeira, lá dentro mesmo no matão. Me mandaram lá para fazer um trabalho lá de evangelismo lá de 15 dias. Eu fui para lá. Fronteira, tá, gente? Quem não conhece, São Gabriel da Cachoeira é fronteira. Assim, o pessoal lá só não passa fome porque lá tem muita plantação, tem muita comida na mata, tem pessoal cultiva, então ninguém passa fome lá. Mas um pessoal pobre, assim, pobre que o pessoal não tem um centavo. Eu fui de terno, né? Não sei nem para que isso, mas levei um terno. Botei um paletó, né? Cheguei lá. Até porque a noite esfriava um pouquinho, né? Tinha uma menina que chegou lá para poder assistir para assistir a nossa programação, né? Aquela menina acho que tinha quase uns 15 anos, já de corpo formado, mas quase nua. Eu tirei meu paletó e dei para ela se cobrir. E fiquei fazendo, assim, dia foi legal, nós conseguimos batizar naquela época, mais ou menos, umas 38 pessoas nós batizamos. Inclusive foi o pastor Belcio Clay que foi lá, que batizou o pessoal que estava lá, né? Gente, aí eu voltei. Gente, eu vi tanta miséria ali que a minha esposa me chamou para tomar um sorvete ali foi na Glacial. Sim. Aí, cara, eu quase briguei com ela. Falei, como é que se me chama? Eu tava tão assim, tão horrorizado quando eu voltei, tanta pobreza que eu vi, que eu não conseguia tomar um sorvete pensando neles. Aí, tudo bem. Aí, eu encontrei um pastor que eu fiz amizade ali daquela igreja grande da Constantino Neri, ali da Universal, né? Sim, catedral. E aí, ele pediu, disse que era eu e mais um amigo nosso que podia ir lá e cantar um dia lá. Acabei que nem fui, né? Mas aí ele conversou e tal, essa coisa toda, e ele falou, aí eu falei com ele assim, rapaz, eu tô vindo de um lugar complicado pra caramba. Eu percebi que lá não tem igreja universal lá. Desculpa pelo nome, eu não gosto de falar nome de denominação, não, mas eu tô falando porque a maioria aqui é adventista. Não tem problema, não tem problema. Não, tá. Por que vocês não fazem uma igreja lá, uma pessoa muito carente, tá, esse negócio todo aí? Ele virou para mim e falou assim, a gente não pode fazer uma igreja lá porque lá não dá retorno. Gente, eu quase voei no pescoço desse homem. É aquilo que a Mônica disse, né? Até pastores, pessoas que não se importam. Eu me lembrei disso. Badias, São Gabriel da Cachoeira, eu quase fui fundador daquela igreja. Eu fui o segundo pastor obreiro nomeado pela antiga Missão Central Amazonas para ser o dirigente daquela igreja. Eu só saí de lá porque eu peguei um esgotamento físico muito grande. Tivemos uma campanha contra do antigo obreiro que deixou a igreja numa situação muito difícil, devendo todos os comerciantes. Ele estava sofrendo processo judicial. A igreja ficou denegrida em toda a cidade e ficou sem remessa de dízimo e oferta durante 6 meses aqui para Manaus. E graças a Deus, depois que nós chegamos lá, com a nomeação e a credencial, a gente encontrou a igreja apenas com 2 membros. Todos os membros eles conseguiram tirar da igreja. E aí nós fizemos uma campanha de oração e uma conferência de 30 noites. E nós conseguimos deixar 36 pessoas prontas para o batismo
entreguei todas as fichas na Missão Central Amazonas para o pastor ir batizar, e o secretário, não, o tesoureiro foi batizar essas pessoas lá em São Gabriel da Cachoeira, entendeu? Então foi uma bênção depois que a gente chegou lá. E eu tinha acabado de sair de uma aldeia indígena, pois, pasmem vocês, quando os índios descobriram que eu tinha voltado para São Gabriel da Cachoeira, de lá da aldeia até São Gabriel da Cachoeira, 5 dias de barco. 5 dias de barco. Pois eles pegaram as canoas ali e vieram para São Gabriel da Cachoeira. E lá na casa pastoral, é tudo aberto. Entendeu? E a minha ex-mulher pensava até que era ladrão. Eram eles fazendo café 3h30, 4 horas da manhã. Quando eu abri a porta, me deparei com aquela cena. E eles disseram que só saíam de lá se eu voltasse para a aldeia. Mas eu não podia, porque a gente começou um trabalho para resgatar a dignidade da igreja dentro da cidade, limpar o nome da igreja, e graças a Deus nós conseguimos essa bênção. Mas o que eu queria tocar um pouquinho em relação ao assunto da Mônica, era sobre o fluxo, a mulher do fluxo de sangue. Interessante que na história ela não conhecia Jesus, ela não tinha visto Jesus, entendeu? Ela era algo totalmente diferente, desconhecido para ela. Porém, aquela mulher, ela não deu ouvidos àquelas pessoas pessimistas que diziam para ela: como é que você vai chegar lá? Tu não vê a multidão que cerca esse homem? É impossível você chegar lá. Alê, irmão, todos vocês, ao que crê, nada é impossível. Nada. Aquela mulher disse: não precisa eu chegar lá, basta eu tocar nas vestes desse homem, eu vou ficar curada. Isso é demonstração de fé. É fé verdadeira, é fé genuína, entendeu? O que aconteceu com Bartimeu é a mesma coisa, só que em proporção diferente. Mas a nossa fé é o crer naquilo que você não vê, mas espera acontecer, entendeu? E aquela mulher, ela apenas tocou. E pasmem todos vocês, Jesus, ele era muito sensitivo. Ele disse: opa, alguém me tocou. E os discípulos: mas mestre, está todo mundo à tua volta te empurrando. Como é que tu diz que alguém te tocou? Alguém me tocou. Me tocou de forma diferente. Entendeu? E ele olhou e viu aquela mulher. E foi em direção àquela mulher. Gente, a fé daquela mulher salvou ela. É isso que tem que nos mover hoje em dia. É a nossa fé, para que a gente possa realmente ter a nossa salvação garantida, entendeu? Para a gente poder ter a realização de todas as nossas e a concretização de todas as nossas orações. Que Deus abençoe a todos nós. Mensagem maravilhosa essa de hoje. Estamos vivendo momentos agradabilíssimos. Dia de segunda-feira, uma atrás da outra. Na próxima segunda-feira estaremos aqui com o jornalista Tiago Botelho Avelino. Embora ele seja candidato, eu proíbo as pessoas de falar de política aqui. Ele não vai falar. Mas é um grande pregador, um grande jornalista que vai acrescentar com a gente. Para você ver que Deus... eu já estava tentando essa palestra com a Mônica há algum tempo, e eu disse a ela que Deus... Eu fiz uma oração antes com ela e disse a ela que Deus habitaria nela nesse momento para que ela falasse. É uma história tão linda, uma história que todo mundo conhece, mas que podemos hoje aprender mais sobre o que é fé. Na verdade, é o que salva. Não é o sábado, não é a lei, e sim a fé, né? Então, eu quero agradecer a todos que participam, vocês. Eu estava dizendo que eu não posso mais sair, se alguém me conhece, pergunta quem é
Rai Cordeiro, quem é o Obadias, quem é a Rosângela, certo? Quem é o Péricles, que, aliás, Péricles, qual é o tema da próxima quinta-feira no seu canal, querido? Gente, o Péricles Oi, tá dando estudo. não, vai ter uma programação sensacional na quinta, mas eu não vou poder te dizer quem é ao certo, porque Ah, não, por favor. é um segredo. Gente, são pastores fantásticos. Quinta-feira passada foi quem foi que o pastor, inclusive está de barba, né? É, o Bill Santos. Lá do Canadá, gente. Foi espetacular. Não perca esse tipo de programação, gente. Esse aí é imperdível. Esse é imperdível. Eu assisti e ele falou. Só para ter ideia, a sala do Périx é 1 hora no máximo, foi 1 hora e meia. E eu nem senti o tempo passar. Essa é a grande verdade. Como é aqui? Eu estou na casa da minha mãe, estou fazendo. Às vezes, segunda-feira me chama para ir pregar. Eu não largo mais disso aqui, não. Se quiserem que eu vá pregar, é em outro dia. Porque eu tenho um compromisso com as pessoas que nos ouvem, que nos escutam e que levam a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao Davi, que apareceu aí, ele quase não aparece. Quero mandar um beijo para o Osiris, que depois vai estar assistindo também, que não está aqui conosco. O Osiris ele pediu para avisar, ele vai assistir depois da gravação. Ele teve um compromisso hoje. Tá, gente, amanhã eu vou editar, vai ficar os melhores momentos, porque o YouTube ele pede que a gente faça no máximo 1 hora, tá? Então a gente tira os cacos, os nossos comentários íntimos aqui eu tiro, fica algumas perguntas e também, principalmente, o sermão, tá? Por isso que é um compacto realmente, é um resumo do pedido de oração, que aliás está ajudando muita gente. Obrigado, Emília, por estar aqui conosco. É uma satisfação tê-la aqui mais uma vez. É uma grande evangelizadora também, é ativa na igreja dela. Eu sei o quanto você trabalha pela causa de Jesus. Querida, muito obrigado pela sua presença aqui. Júnior, que já foi meu barbeiro, muito obrigado pela tua presença. Você tem o seu lugar já aqui conosco. Não falte. As pessoas aqui têm só engrandecido a fé através dessas palestras. São pessoas... Olha, já teve gente do Novo Tempo, já tem um bom de Bíblia com o Abadias. Falta o Rai Cordeiro, que eu estou no ouvido dele. Falta o Rai Cordeiro, entendeu? O Péricles vai voltar a falar novamente. Então, são pessoas de altíssimo conhecimento da Bíblia, tá? Eu quero um beijo para vocês. Eu fiz a oração inicial e eu vou deixar... Alguém quer fazer algum comentário, algum agradecimento? É a última chance. Eu quero agradecer. Meu amor, Rosângela, pode fazer. Eu estava lá no YouTube Meu tentando amor, mas eu sinto sua falta aqui. É porque eu estava tentando instalar, mas graças a Deus eu consegui instalar o Zoom nesse celular aqui e deu certo. Eu quero agradecer por uma bênção muito grande da oração do grupo. Amém. Todos quero agradecer. Em primeiro lugar, claro, a Deus. Meu irmão deu a boa notícia que a biópsia dele deu negativo para si. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está muito feliz, já está quase totalmente recuperada, saúde, está uma benção. E o Senhor está operando maravilhas na vida dele. Glórias a Deus. Mandei para ele o nosso vídeo da semana passada da reunião, e eu disse, olha aí, esse é o povo que ora por você. E ele ouviu, ficou muito agradecido. Obrigada, tá, gente? Deus abençoe vocês. Ok. Eu quero agradecer a todos mais uma vez. Eu vou passar agora, a oração final vai ser pela nossa pregadora. Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, né? Já, Júnior, com você a palavra. Tem que abrir o teu microfone. Eu acho que ele não está ouvindo, não. Deixa eu ver se eu abro. Aqui é igual Jesus. Você só fala quando quer. Que mensagem, Ale.
Ô, Ale, repete aí, por favor. Que mensagem, hein? Que Eu acho que essa mensagem. mensagem hoje foi todo especial e diretamente para mim. Posso A fazer mãe uma perguntou observação? aí de mim, na mensagem dela, o que eu gostaria que ele fizesse por mim. Eu vou responder, eu gostaria que ele Eu não estou gostaria tendo de ver retorno. novamente. Diria a mesma coisa, porque acho que a Só está me ouvindo? adversidade da vida, Júnior, peraí rapidinho. essas adversidades Davi, que eu passei, Ale? que rapidinho, fizeram Júnior. com que eu ficasse cego. Nós estamos ouvindo, eu estou ouvindo Ouvindo? vocês. Eu estou ouvindo vocês. Vocês não estão se ouvindo, é isso? O Péricles está aqui. É o Davi? Agora você fechou, Davi. Agora você. Abri. Agora tá beleza. Continua, Júnior. Acho que vocês estão me ouvindo, né? E as adversidades da vida fizeram com que eu O texto ficasse que a cego. Mônica Então, eu quero fala da... enxergar novamente, como antes. Você Queridos, por me favor, conhece mais do rapidinho que aqui, por favor. todos os outros, estou conhecendo agora. Mas é isso que eu quero, voltar a ver novamente, voltar a enxergar esse Deus maravilhoso e não sair do meu lado, mesmo durante todas essas Estão me ouvindo? dificuldades. Ele continua do meu lado, tem me abençoado muito, as coisas vêm voltando a dar certo para mim. Amém, Júnior. Então, Uma observação só da mulher do fluxo. melhores que voltar a Ela enxergar fala ele novamente. É isso aí. Amém. Obrigado pela Vamos mensagem. falar um de cada vez, por favor? Agora o Davi isso mesmo? Amém, Júnior. o Davi tá com problema de Agora, retorno. pode Davi, concluir, você pode agora. concluir, Davi. Ele tá com problema. Davi, pode falar. Ale, coloca em texto para ele, que eu acho que ele não está tendo retorno. Põe em texto, por favor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Já coloquei. Ô, Davi, você pode falar agora. Obrigada. Espera aí, deixa eu tentar resolver aqui. É importante ouvir a todos. Deixa eu ver o Davi aqui. Ele está com problema de retorno mesmo. Ele não está nos ouvindo. Não está chegando nele. Davi, faça um sinal aí, se você está ouvindo, Davi. Agora. Davi, quando eu abro meu microfone, eu ouço vocês. Agora, pode falar. Pode falar, Davi. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ouviu, né? Quando ela fala assim que se ela apenas tocasse na hora do vestido, ela a cura. É interessante que muitas vezes Deus permite que nós cheguemos lá no fundo, reconhecemos a nossa necessidade dele, né? E muitas vezes nós achamos para que nós Deus permite vezes que nós passamos por situações, por caminhos, por circunstâncias que nós não entendemos. Mas, enquanto não reconhecermos o que nós precisamos dele, o milagre não acontece. Não basta apenas nós termos a teologia, o conhecimento teórico, atividade na igreja, o envolvimento com a missão, de nada importa para o milagre, para a salvação, para o alcance de Deus por nós. Nós não reconhecemos a necessidade do Salvador, e apenas ao tocar no fiapo, no fiozinho, um toque de leve no Senhor, nós alcançamos o perdão, o milagre tão desejado. Ok. Mônica, como é o nome do seu irmão? Augusto. Augusto. Você quer fazer a oração final agora? Sim. Com você. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, pela tua bondade e tua misericórdia. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor para o universo para nos ouvir, para nos dar atenção, Jesus. Te damos graça porque o Senhor interrompeu a sua vida para estar conosco, para viver como nós, para experimentar o que nós sentimos, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor.
Muito obrigada por todos os relatos que nós temos na Tua Santa Escritura. Muito obrigada porque a Tua graça ainda nos alcança, Senhor Deus. Pedimos as Tuas bênçãos, Pai, sobre cada pessoa que está aqui nesse momento, quem está nos assistindo, quem está participando conosco, as pessoas por quem foram pedidos, Senhor Deus, orações, pessoas por quem pedimos a Tua atenção, Senhor Deus. Olha para nós, meu Pai, olha para as nossas necessidades, Senhor Deus. Cura quem precisa, Senhor. Toca em quem precisa. Amém. Te busca, em que espera pela Tua luz, Senhor Deus. Traz saúde, traz cura, Senhor. Amém. Traz emprego, Jesus. Amém, meu Deus. Alimenta, Senhor Deus, as almas, principalmente do Teu Espírito, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por esse grupo, obrigada por esse momento, Senhor Deus, que nós separamos para Ti e o Senhor se faz presente todas as vezes que nos reunimos, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Abençoe com cada lar aqui representado. Abençoe cada líder, cada pessoa que se dispõe a ir fazer a Tua vontade, Amém. a ir fazer o que Tu pedes. Apacenta. Nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração amoroso, um coração antecioso, um coração humilde, um coração disposto a amar o nosso próximo, um coração disposto a Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Amém, meu Deus. Fica conosco, nos dá uma boa noite de descanso, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.